Seja bem-vindo ao Projeto 242, muito prazer, meu nome é Moá. E essa é a Flávia. Nós somos parte dessa comunidade, o Projeto 242, que é uma comunidade missional, compassiva e inspiradora. E o que tem mais me inspirado durante esses momentos de crise é saber que a nossa igreja ela continua em movimento. Ela tem tido várias ações que têm feito a gente continuar em comunidade, como as orações diárias, os estudos bíblicos, e também me inspira muito a entrega das cestas básicas para a comunidade local. E além das cestas básicas, tem todo o cuidado com os refugiados da cidade, não só durante a pandemia, mas antes. Então é um privilégio poder fazer parte desse grupo de pessoas que tem buscado a entender qual a vontade de Deus para o nosso momento. Além disso, comunidade relevante, porque a gente acredita que a gente deve falar e pensar sobre o que tem acontecido no mundo nos dias de hoje. Então as mensagens, o que nós temos vivido em comunhão e a forma e os nossos relacionamentos têm nos direcionado a responder esse tipo de pergunta e viver esse tipo de propósito, trazendo a influência e a mensagem de Jesus como resposta a essa geração. Seja bem-vindo a mais um culto do Projeto 242. Fique à vontade e seja bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia! Nos reunimos mais uma vez aqui nesse espaço que temos tido durante esse período de quarentena, esse período de pandemia, online, através desse canal, para juntos podermos cultuar ao nosso Deus e fazer isso como congregação. Então, você que está aí na sala da sua casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, eu convido você a olhar para esse tempo como um tempo de cultuar a Deus como igreja e como congregação. Eu convido você a considerar esse tempo como esse momento de culto para a sua vida. E mesmo que estejamos separados pela distância, separados geograficamente, separados fisicamente, não estamos ocupando o mesmo lugar, nós podemos estar unidos em um só espírito, unidos em uma só fé, unidos como um corpo. E é justamente essa união que eu convido você a ter nessa manhã com todas as demais pessoas que estão engajadas nisso. Convido você também, enquanto você está aí, se você quiser, participe do chat. Tem outras pessoas, essa é uma maneira da gente poder se comunicar juntos ali, mostrar a nossa presença, comentar alguma coisa. Eu convido você também a espalhar a mensagem desse culto para seus amigos e compartilhar com outras pessoas. Tem tantas pessoas necessitadas nessa época que eu convido você a convidar mais pessoas a estarem juntos conosco nesse tempo. Vamos orar juntos. Deus abençoe esse culto. Abençoe esse momento que nós separamos. Deus, nós entendemos que embora estejamos distantes fisicamente, nós podemos estar unidos em uma só fé, em um só espírito, estarmos unidos nesse momento. Eu oro para que esse momento seja de fato um culto ao Senhor, para que esse momento nós possamos sentir isso, sentir que nós estamos oferecendo ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, que as canções que nós ouvirmos e que cantarmos juntos possam expressar o desejo do nosso coração. Que o sermão que nós ouvirmos possa falar conosco e que possamos nos dispor a responder à Tua voz e ao Teu Espírito Santo. Deus, que esse tempo seja um tempo agradável, um tempo de louvor, de celebração, de inspiração e de edificação diante do Senhor de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que segurança sou de Jesus,
eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais eu te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais eu te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais
eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom dia, pessoal. Nós vamos estar continuando com a nossa série sobre o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos o nascimento e esse crescimento da igreja primitiva que nos traz até hoje, mais de 2000 anos depois. A igreja continua viva, ativa e continua sendo um instrumento da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo e proclamando esse Evangelho em todos os cantos deste planeta, a todas as pessoas, levando essa mensagem de esperança.
Hoje eu quero estar olhando para o capítulo 2 com vocês e tirando algumas lições, mais especificamente do versículo 42 até o versículo 47, que nós já pudemos ouvir e ler nesta manhã. Antes desse texto, do 2:42 ao 47, nós vemos aquele cumprimento da promessa do Senhor Jesus de derramar, de enviar o Espírito Santo para aqueles que permanecessem ali unânimes em Jerusalém, orando e buscando, fossem capacitados por essa presença para fazer essa obra missionária, essa obra de poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Como nós ouvimos o Sandro falando aqui na semana passada, nós sabemos que a importância dos discípulos de Jesus Cristo permanecerem buscando unânimes em oração e permanecerem clamando para que Deus possa nos encher com a presença do Espírito Santo e nos capacitar para essa obra da proclamação do Evangelho. Nós vemos que esse período conhecido como Pentecostes, que era exatamente uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, a festa ali para celebrar o fim da colheita e que se desenvolvia durante esse período em todo Israel. Nesse período, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, é quando nós testemunhamos pelas Escrituras este evento, que havia sido prometido, como diz ali em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse evento é único, esse evento é singular, porque ele marca esse momento em que a igreja é capacitada e cheia dessa plenitude do Espírito Santo. E nós, como a igreja que continuamos hoje, temos que olhar para esta igreja primitiva e ver aonde que nós temos que aprender, aonde que nós temos que nos redirecionar e aonde que nós devemos nos orientar para continuar seguindo agora e adiante. É preciso olhar para esse momento tão único da igreja de ser plena e plenamente capacitada pelo Espírito Santo para que nós possamos continuar cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deixou ali em Mateus 28, na grande comissão, quando Ele nos incumbiu dessa tarefa preciosa de espalhar a mensagem de Cristo por toda a terra. Nenhuma organização vai fazer isso. Nenhuma ONG, nenhum tipo de associação tem o dever de continuar levando a mensagem de Jesus, a não ser a Igreja de Cristo. Nós vemos que nesse momento em que isso acontece, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E John Stott, comentando a respeito desse capítulo 2, ele diz: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, mesmo impossível. Não pode haver vida sem aquele que gera a vida. Não há entendimento sem o Espírito da verdade. Não há comunhão sem a unidade do Espírito. Não há semelhança ao caráter de Cristo sem os seus frutos. E não há evidência de testemunho sem seu poder. Como um corpo sem o fôlego de vida é um cadáver, então a igreja sem o Espírito está morta. O Espírito Santo aqui nos traz vida, e toda vez que nós falamos na igreja, é importante nós entendermos que a igreja não é um espaço físico, a igreja não é um salão, a igreja não é um templo, a igreja não é um lugar, mas a igreja são aqueles que seguem a Cristo, a igreja são aqueles que ouvem o chamado de Jesus, que aceitam o seu Evangelho, se rendem a Ele
e continuam caminhando, reconhecendo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esta igreja ali em Jerusalém, haviam judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo o som daquele que descia como som, como um vento forte, ajuntaram-se para ouvir o que aqueles homens falavam nessas línguas que não eram suas línguas nativas e ficaram perplexos, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Nós vemos que nesse evento, onde o Espírito Santo tomou conta e guiou a igreja nessa manifestação sobrenatural, ele tocou não apenas naqueles 120 discípulos que estavam ali unânimes em oração, mas ele tocou em todas as nações que estavam ali ao redor e representadas por esses homens que vinham, inclusive os prosélitos que estavam ali. E eles ouviram a mensagem e as grandezas de Deus na sua língua e no seu idioma. John Stott também diz que nada poderia ter demonstrado com mais clareza a natureza multirracial, multilingüe, multinacional do reino de Cristo. A igreja, desde o seu princípio, ela não é e não pode ser nacionalista, pois somos cidadãos do reino de Cristo. Essa igreja, ela não tem apenas uma língua e um idioma, não tem um sotaque. Essa igreja não é apenas monocultural. Essa igreja, ela também, de maneira nenhuma, ela é monorracial, homogênea. Mas ela engloba e ela atrai, ela inclui todas as raças, todas as etnias, todas as tribos, de todos os cantos desse planeta. Porque essa igreja é composta por aqueles que, pela marca do sangue de Jesus, reconhecem o senhorio e o reinado de Cristo. Essa pequena igreja que começa ali com 120 pessoas, em um dia apenas atrai mais de 3.000 homens e mulheres arrependidos dos seus pecados e buscando uma transformação. Nós que hoje buscamos viver como essa igreja de Cristo, buscando nos assemelhar ao Senhor Jesus e buscando ter o nosso caráter e a nossa vida transformada ao exemplo de quem é Jesus para nós. Nós temos que olhar para essa igreja e buscar a cada dia viver desta maneira e de uma maneira que seja intensa, que seja real e que seja verdadeira. E para isso é preciso que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso hoje eu gostaria que nós estivéssemos olhando para esse texto ali de Atos e buscando aprender com esta igreja que era cheia do Espírito, como nós hoje podemos ser essa igreja viva e atuante do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu vejo que essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se mantém fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus. É uma igreja que não é levada de um lado para o outro. É uma igreja que não é arrastada por qualquer tipo de vento, de ideologia, de moda. É uma igreja que permanece firme na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus. Ela permanece firme nos ensinos e na mensagem de arrependimento, de perdão de pecados, de purificação da nossa vida pelo sangue derramado de Jesus. Foi necessário um sacrifício para que nós pudéssemos ser transformados em filhos de Deus. Ela não relativiza o pecado, o mal no coração do homem, mas ela confronta esse pecado com o Evangelho, ao errado e ao certo. Ela permanece fiel às doutrinas da Bíblia. Não é suficiente proclamar Jesus, porque há muitos Jesuses diferentes sendo apresentados hoje.
De acordo com o Evangelho do Novo Testamento, no entanto, ele é histórico, ele realmente viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu. Teologicamente, sua vida, morte, ressurreição e ascensão têm um significado salvífico. Ele é contemporâneo. Ele vive e reina para conceder salvação àqueles que respondem ao seu chamado. Hoje, temos a mesma responsabilidade do que a igreja primitiva e contar a história de Jesus como fato, como doutrina e evangelho de salvação, nos afirma John Stott em seu comentário sobre o livro de Atos. Essa igreja primitiva aceitou e se submeteu aos ensinos dos apóstolos, aqueles que haviam participado do ministério de Cristo, caminhado com Ele durante todos aqueles anos, testemunhado a sua morte e a sua ressurreição. A igreja que seguiu a partir daí reconhecia as Escrituras e a sua inspiração divina. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está escrito em 1 Timóteo 3,16. Como disse Stott, o Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Deus é o Criador, sustentador, Redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e graça. Esses discípulos permaneceram fiéis a toda essa doutrina, pregando, compartilhando e levando essa mensagem de salvação e de esperança. Permaneceram fiéis ao entendimento de que Jesus é a imagem exata e expressa do Pai, a revelação suprema de Deus ao homem, que foi morto e após o terceiro dia ressurgiu, subiu ao céu, se assentou à direita do Pai e de novo Ele há de voltar, Ele há de vir em glória como o Rei soberano para julgar vivos e mortos em seu reino que jamais terá fim. Esses seguidores de Cristo, essa igreja primitiva, precisava dessa capacitação e de estar cheio do Espírito Santo para poder viver e proclamar esta mensagem. Porque eles, através desse testemunho, dizendo que Jesus é esse rei que há de vir e que vai reinar eternamente, eles iam contra o sistema, contra o reinado do Império Romano, contra o imperador César, dizendo que havia alguém maior do que ele, ao qual eles colocavam a sua fidelidade, e eles corriam seu risco de vida, e eles se colocavam ali à disposição para dar a sua vida por este Evangelho. Nós temos que hoje fazer escolhas como igreja e não agradar a sistemas políticos, não agradar a sistemas ideológicos, não nos colocarmos diante de um sistema de direita ou de esquerda, mas nos colocarmos diante do reinado de Cristo e sermos fiéis aos seus princípios acima de tudo. Esta igreja, cheia do Espírito Santo, não relativizava o pecado como construções sociais e nem aceitava a destruição de princípios bíblicos de relacionamento e vida comum, mas pregava que Cristo havia morrido pelos nossos pecados, como diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa igreja ela afirmava a necessidade do pagamento desta dívida com Deus. E esta dívida que só poderia ter sido paga através do sacrifício de Jesus.
Tim Keller, em seu livro Profeta Pródigo, ele diz: se Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, é assim que Deus pode ser infinitamente justo, porque todo o pecado foi punido lá. E é assim que Deus pode ser infinitamente amoroso, porque Ele tomou o nosso pecado para si mesmo. Deus é justo e Deus é amor. Assim como Pedro, olhando para aquela multidão que ainda atônita com o que eles estavam vendo e ouvindo, e depois de entender a mensagem do apóstolo Pedro, se perguntavam e perguntavam até mesmo a Pedro: o que faremos? A resposta é clara: arrependam-se. Pedro continuou a mesma pregação do Senhor Jesus, dizendo: arrependam-se. E esse arrepender-se é permitir que haja essa metanoia, a palavra usada ali no grego, que haja essa mudança completa da forma de pensar e de agir ao se entregar ao senhorio de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso no coração do homem, meus amigos. Só o Espírito Santo pode transformar o coração, a mente, a vida de qualquer ser humano na face da terra. Nós podemos colocar leis, nós podemos colocar situações, instituições e cercar esse ser humano de várias formas para que ele se afaste daquilo que é errado, mas enquanto o seu coração permanecer longe de Deus e insubmisso ao seu Criador, o homem vai continuar falhando e cometendo atos e atrocidades graves um contra o outro. Não há lei, governo, ideologia que transforme o coração do homem. Só o Espírito Santo leva o ser humano ao arrependimento. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor, uma igreja que compartilha o que ela tem, uma igreja onde os seus membros vivem de uma maneira que eles se preocupam um com o outro. Nós não podemos falar em ser igreja e não amar o nosso próximo, e não amar aquele que está conosco. Aqui no versículo 44 de Atos diz: os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A igreja, ela era heterogênea. Ela tinha pessoas com mais condições e com menos condições financeiras. Pessoas que, através do seu trabalho e através do seu serviço, poderiam prosperar mais, e outros que não tinham esse mesmo resultado. Isso nos mostra que essas pessoas estavam ali unidas não por uma condição social, não por um clubismo, por uma associação, mas unidas pela mensagem de Jesus, que havia transformado suas vidas e lhes dado a esperança eterna da vida com Deus. Essa transformação era tão grande e que eles se sentiam e agiam como uma mesma família. Eles entendiam que era essa koinonia, que John Stott diz que ela é expressa a compartilharmos aquilo que há em comum, aquilo que nós doamos e também aquilo que nós recebemos. A Escritura nos diz que essa dedicação era voluntária. Não foi um sistema que impôs que houvesse uma divisão de bens. Não foi um governo que autoritariamente determinou que houvesse essa divisão, mas essa atitude partiu do coração daqueles que tinham condições. E eles o fizeram voluntariamente, porque eles não poderiam permanecer caminhando com Cristo e olhando que os seus irmãos permanecessem
vivendo com falta e necessidade daquilo que lhes era o primário para a sua vida. Como João descreve ali no capítulo 3, versículo 17 da sua carta, ele nos fala: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. O teólogo alemão Olshausen diz no comentário desse mesmo texto aqui de Atos: pelo poder deste Espírito, portanto, contemplamos os primeiros cristãos, não apenas em um estado de comunhão ativa, mas também internamente mudados. As visões estreitas do homem natural são rompidas. Eles têm seus bens em comum e se consideravam uma família. Quando Cristo nos transforma, o que nós temos não é o mais importante. O mais importante é quem nós somos nele e como nós usamos tudo aquilo que está em nossas mãos. Por isso, Keller, em seu livro do Profeta Pródigo, citando o reformador Calvino, ele diz: cada cristão deve considerar a si mesmo um devedor a seu próximo, e ao exercitar sua bondade para com ele, não deve estabelecer outro limite que não seja o fim dos seus recursos. Como nós podemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, meus amigos? Somente se nós vivermos o amor ao nosso próximo de maneira prática, de maneira que possamos ter atitudes que sirvam de testemunho, amando e servindo aquele que tem necessidade. Essa igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja focada em adorar a Cristo o tempo todo. Ela era uma igreja que não estava contida às paredes daquele templo e às paredes de um local onde eles se reuniam, mas ela era uma igreja em que todo o tempo vivia para executar esse propósito de glorificar a Deus com tudo o que ela tinha e com tudo o que nós somos. O propósito maior da vida de todo ser humano é glorificar a Deus. E esses irmãos viviam esse propósito aonde quer que eles estivessem. Ali no texto nós vemos que está escrito: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Havia esse entendimento de que a igreja não era apenas para ser vivida de domingo, não é para ser vivida apenas nesse momento em que nós estamos juntos, mas é para ser vivida todos os dias. Abraham Kuyper é citado no livro de Matthew Kinning a respeito da hospitalidade cristã, dizendo: para aqueles que se reúnem para o culto do domingo, ao se dispersar para o trabalho na segunda-feira, estes adoradores de domingo, argumenta Kuyper, são as mesmas pessoas que em suas famílias agem como pais e filhos, em seus negócios como clientes e trabalhadores, na sociedade como cidadãos, e que, como tais, fazem sentir os poderes do reino em suas vidas domésticas, na educação, nos negócios, em todos os contatos com as pessoas e também como cidadãos na sociedade. É impossível nós acharmos que a igreja na nossa nação tem crescido e tem se espalhado em todos os cantos desse país, se nós não vermos a transformação desse país. Não pela força, não pela imposição, não pela caneta, mas pela transformação
no coração dos seguidores do Senhor Jesus. Todas as áreas da nossa vida estão debaixo dessa soberana direção e do poder de Deus. Deus é o centro dessa igreja que é cheia do Espírito Santo. Nós, como cristãos, temos sentido falta de estarmos reunidos, de podermos ter o nosso culto onde juntos adoramos e buscamos aprender, entender e conhecer a palavra de Deus. Mas nesse momento nós estamos sendo desafiados a viver tudo o que já ouvimos, tudo o que já lemos, tudo o que já estudamos e colocarmos em prática através de uma adoração que glorifique e que exalte a Deus em todas as áreas de nossa vida. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que não olha para dentro de si, mas ela se preocupa com o mundo. É uma igreja que se preocupa em levar esta palavra àqueles que ainda não a conhecem. Nós vemos no último versículo desse texto que nós lemos dizendo assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eu disse, nenhuma instituição, nenhuma organização no mundo vai pregar a salvação em Jesus Cristo, a não ser a igreja dele. Uma igreja que testemunhava, que não era centrada em si mesma e nas suas dificuldades e seus problemas, mas a igreja primitiva era uma igreja que com seus olhos, com suas mãos, com seus corações, ela estava voltada para alcançar aquele que não conhecia a vida e abundância que existe no Senhor Jesus. A igreja que não estava contida na sua comunhão e no seu prazer de estar com aqueles que professam a sua fé, mas ela publicava essa fé, testemunhava, de maneira que aqueles que viam iam sendo agregados dia a dia. Se a igreja como instituição era o corpo de Cristo reunido institucionalmente no domingo, a igreja como organismo era o corpo de Cristo espalhado organicamente na segunda-feira. Em suma, Kuyper queria dizer que a instituição da igreja reunida fosse ferozmente separada e distinta do mundo, enquanto desejava que, como organismo disperso, a igreja fosse ferozmente envolvida na vida do mundo. Nós não somos chamados para estarmos contidos entre quatro paredes, mas somos chamados para servir ao mundo que está ao nosso redor, para levar essa mensagem de salvação, de conforto, de esperança, de vida eterna. Essa é a missão da igreja, porque nós temos total entendimento em nossos corações pela palavra do Senhor Jesus e por tudo que temos aprendido através do ensino do Senhor, do Espírito Santo e da sua manifestação na igreja, de que a salvação, ela pertence somente a Deus. Tim Keller, novamente no livro O Profeta Pródigo, diz: a salvação pertence somente a Deus e ninguém mais. Se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte e esta salvar a si mesma em parte. Não. É Deus quem nos salva. Não salvamos a nós mesmos, nem podemos nos salvar. Isso é o Evangelho. E este Evangelho é a missão que nós temos de proclamar a todo mundo. Como igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, nós precisamos ter compromisso com esta mensagem. E é assim que eu quero terminar esta manhã. Eu quero terminar lembrando que, como igreja,
nós devemos nos preocupar com aqueles que estão fora e longe desta comunhão com Deus. Como igreja, nós devemos nos preocupar com aqueles que estão sofrendo sobre qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de peso ou culpa. Nós devemos olhar para eles com amor, com compaixão, que o Senhor Jesus olhou para nós quando Ele veio para nos resgatar e nos salvar. Como igreja, meus amigos, nós somos chamados a levar esta mensagem genuína dos apóstolos, daqueles que caminharam com o Senhor Jesus, centrada na palavra de Deus, levando essa mensagem de amor, de esperança, de amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos chama para perto dEle, Deus nos chama para buscarmos ter essa plenitude no Espírito Santo, ter essa comunhão com o Espírito dEle. Mas à medida que nos aproximamos dEle, Deus nos chama para ir e amar e servir e levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você que nesta manhã nos ouve, para você que nessa manhã está escutando essa mensagem, eu quero apenas enfatizar essa palavra do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você se sente perdido, se você se sente deslocado, se você se sente angustiado com esse mundo e com tudo que acontece dessa forma caótica, Jesus continua sendo o caminho, o único caminho, a única resposta e a única verdade absoluta que nos leva até Deus. E você pode aí na sua casa, você pode aonde você estiver, aonde você ouvir essa mensagem, responder e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui. Me salva, me transforma, me visita, eu preciso de Ti. Eu te convido a orar comigo agora. Pai bendito, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que sem Tua presença, Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não temos nada a oferecer. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que Tu és a vida e a vida eterna, que Tu és o Senhor, que Tu és aquele que nos transforma, que nos modifica, que nos convence. E nós Te imploramos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre todos que pertencem à Tua igreja e vem sobre aqueles que de alguma forma ainda não conheceram e não entenderam a respeito de quem é Jesus, Filho de Deus, e o Seu Evangelho. E ajuda, Senhor, para que seus corações sejam quebrantados e transformados à luz do Evangelho de Cristo. Vem, Espírito de Deus, e visita as nossas vidas e capacita-nos a ser a igreja que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos lavou e redimiu com Teu sangue, para que todos possamos ser. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a continuar buscando todos os dias e eu te convido, a você que faz parte da igreja, buscar estar cheio do Espírito Santo e cumprir com a missão que nós temos. Ser como esta igreja primitiva. Porque só assim nós vamos conseguir continuar levando essa mensagem pelos próximos séculos e séculos e milhares de anos. Seja como for, quanto tempo for, até que o Senhor Jesus venha,
porque Ele, assim como Ele prometeu, Ele voltará. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e tenha uma boa semana cheia da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave, e eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei, mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar contigo, caminhar contigo. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Aleluia, eu espero em ti. Aleluia, espero em ti. Aleluia.
espero em ti. Normalmente, a Compassiva tem como dinâmica a entrega das cestas para os seus alunos, dos diferentes projetos. E isso vai dar um número perto de 150, talvez, famílias. Nesse momento de pandemia, a gente expandiu muito a nossa capacidade de entrega, graças às doações que estão chegando de diferentes lugares. Então a gente está ampliando esse número e essa rede de pessoas que a gente atende. E aí a primeira grande distribuição foi um doador, nós recebemos 2.600 cestas e a gente distribuiu e repassou para outras ONGs. E agora a gente conseguiu mais 1.400 e a gente está distribuindo principalmente para as pessoas que são atendidas aqui na Compassiva e as pessoas que são aqui do bairro também. E essa fase que a gente está vivendo, a gente tem encontrado muitas outras nacionalidades, haitianos que moram aqui na região, peruanos, bolivianos, venezuelanos, que é um público que a gente começou a atender também desde o ano passado, e principalmente os brasileiros, né, que moram por aqui. A gente deu início a esse trabalho porque a gente percebeu que várias pessoas que estavam vindo buscar ajuda estavam relatando a grande dificuldade pela falta de trabalho. Então, quanto mais o tempo passa desse isolamento, mais a carência aumenta. Nós fizemos um cadastro dessas famílias e a gente tem entrado em contato e agendado um dia e horário para evitar uma grande aglomeração de pessoas. A gente sabe que essa ajuda ela é uma semana, às vezes 10 dias, por causa do número da família que essas pessoas têm, mas é pelo menos dar um renovo, dar um fôlego de esperança para essas famílias. A Compassiva está acostumada a oferecer cursos, a oferecer projetos onde a pessoa consegue a sua autonomia. Mas no momento, a cesta básica é algo de primeira necessidade e a gente tem conseguido responder, né, a essa necessidade, a essa demanda. Estar distribuindo essas cestas hoje tem demonstrado, né, o amor de Cristo para essas pessoas. A gente tem recebido mensagens de voz, mensagens de texto, de agradecimento no celular da Compassiva. A igreja está entregando não só a cesta básica, a igreja está entregando esperança, a igreja está entregando amor. Continuar servindo, continuar com as portas abertas. A igreja não fecha as portas em tempo de crise, a igreja não fecha as portas numa pandemia, mas ela abre as portas de uma maneira diferente. Mesmo que não for para ter cultos e reuniões, ela abre para atender, para amparar e para demonstrar amor ao próximo. Essa é a nossa missão como seguidor de Cristo. Supernova é um grupo de adolescentes 242 e que no horário do culto geralmente a gente consegue se reunir para refletir, conversar e desabafar muitas vezes com pessoas da nossa própria idade. Apesar de ter crescido na igreja, eu acho que eu nunca tinha vivenciado um grupo que compartilha do amor de Deus de uma forma tão clara. Oi pessoal! Hoje eu chamei algumas pessoas para darem um recado especial para vocês. O que eu gosto mais das aulinhas da 242 Kids são as histórias, as dobraduras e as brincadeiras. Se você não participa, vem para as aulinhas! Com a aula de domingo que eu gosto mais de brincar de carrinhos, corrida. Porque a gente aprende histórias novas sobre Deus, é muito legal. Então é isso aí, espero você às 4 da tarde, todos os domingos pelo Zoom. Tchau! Graças a Deus por esse momento que nós estivemos juntos aqui, graças a Deus por esses cânticos, por esse sermão, graças a Deus por esse espaço que nós encontramos para cultuarmos a Deus e para permanecermos unidos como igreja durante essa pandemia. Eu quero convidar você a ir além, no entanto.
Eu quero convidar você, principalmente você que faz parte do Projeto 242, que é membro do Projeto 242, eu quero convidar você a se engajar em algumas das atividades que nós temos durante a semana e que nós fazemos através do Zoom, a tentar separar um tempo durante a sua semana para oração com outras pessoas no Zoom. Eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso durante o meio-dia, mas nós temos às terças-feiras um tempo de oração à noite e temos também às quintas-feiras um tempo de estudo bíblico. E eu gostaria que você considerasse seriamente sobre participar e se engajar em algum desses momentos durante a semana. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos permanecer unidos e essas são ferramentas que nós temos para que sejamos unidos nessa hora. Então faça isso, vamos ficar juntos e vamos levar adiante esse senso. O texto de hoje é o texto de Atos 2, dessa comunidade que permaneceu ali perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos permanecer assim e vamos usar nesse momento as ferramentas tecnológicas que nós temos para que possamos permanecer unidos e perseverar como comunidade de fé ao nosso Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um daqueles que estiveram conosco nesse momento, participando desse culto online. Eu peço que o Senhor alcance as suas vidas com a tua bondade, graça e misericórdia. Que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor, ó Deus, possa aumentar e fortalecer a viva esperança em seus corações. E que juntos possamos continuar sendo igreja nesse mundo, anunciando a tua luz para as pessoas que precisam de direção, para as pessoas que precisam te conhecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós e todos aqueles que invocam o nome do Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana.